Oi, gente! E aí, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Seguimos na nossa série de episódios onde eu estou falando sobre o poder da oração. E eu gosto muito, gente, de falar sobre oração porque, para mim, vida com Deus tem que ter oração. Cristianismo tem que ter oração. Não existe essa coisa de eu sou crente, mas eu não oro. Não, gente, então você não é crente. Você está aí fingindo alguma coisa, mas crente não é, porque o verdadeiro crente é aquele que tem vida, vida, sabe? Onde o sangue de Cristo passa aí pelas tuas veias. Então, através, né, esse sangue passa através da oração, dessa conexão que você tem com o céu. Então, você precisa ter esse hábito da oração. Nós estamos aqui gravando vários episódios onde nós vamos abordar vários temas sobre oração, tudo com essa finalidade. E hoje eu vou trazer para vocês três tipos de oração que nós vamos encontrar na Bíblia. Existem vários outros tipos de oração, mas eu quero trazer para vocês esses três tipos para que você consiga perceber que a oração não se trata de palavras bonitas, de uma eloquência, de uma espiritualidade, porque às vezes a gente joga, né, a oração para esse campo aí. Ah, eu tenho que saber falar, eu não sei falar bonito, ah, eu não sei como pedir. E aí você vai ver nas escrituras, que é a nossa base, né? É o nosso manual de instrução, a Bíblia. Você vai ver como as pessoas oravam de forma tão simples, simples. Então, como eu disse no episódio anterior, é a simplicidade, é a verdade, é um coração sincero diante do Senhor. É isso é uma oração. Não é você criar todo um cenário, né? Como muitas vezes no passado a gente via Deus todo-poderoso, grandioso. Não é isso, gente. Não é isso. A oração é algo simples. É no teu dia a dia. É você, sabe, tá na sua casa, lavando uma louça e você tá conectada com o Pai. É você tá passando o aspirador ali e você tá colocando louvor e adorando. Santo, santo é o Senhor. Isso, gente, é intimidade, isso é oração. Então, existe na nossa vida alguns momentos que nós vamos mudando a forma que a gente ora. Por quê? Porque às vezes a gente ora pedindo perdão. Outros momentos iremos orar intercedendo por alguém. Outros momentos iremos clamar pedindo ajuda. Então, existem várias formas de orar. E nessas orações que eu escolhi aqui, vocês vão perceber que são é, a forma que foi conduzida foi diferente. Não são as mesmas orações. Então, a Bíblia nos mostra, como eu disse, três tipos. A Bíblia nos mostra vários tipos. Se você for ler Salmos, Salmos é um verdadeiro livro de oração. Se você não sabe orar, ou fica nessa coisa, nesse medo, nessa insegurança, talvez você que é um líder, e aí você fica, poxa, pastor, eu me sinto tão inseguro quando o meu pastor me chama para orar, eu não sei como fazer. Vai ler o livro de Salmos. Meu Deus, os salmistas, como eles oravam. O salmista Davi, então, gente, Davi, para mim, é o homem que mais orava. Então, eu vou trazer o primeiro salmo, é de Davi. É uma oração que ele estava fazendo a Deus. E que, para mim, é uma oração que me causa muito impacto, porque é uma oração muito sincera, muito verdadeira diante do Senhor. Então, a forma, ela pode até mudar, como eu disse, a oração, né? Mas o coração sempre será o segredo da oração que toca o céu. Então, talvez um dia, como eu disse, você está orando por intercedendo, outro clamando, outro pedindo ajuda. Isso pode mudar, mas o princípio, a intenção deve ser sempre a mesma, uma verdade. Um coração contrito e humilhado. A Bíblia fala que Deus não rejeita. Então, hoje nós vamos ler aqui o Salmo 51, que é a oração de Davi. Diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopor, e ficarei puro.
Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha esse pedido de Davi. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites em sacrifícios, nem te agrades em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Então vocês percebem aqui que Davi, nesse texto, ele está sendo muito sincero diante do Senhor, porque ele tinha pecado gravemente contra Deus. Então ele coloca diante do Senhor a sua falta, o seu pecado, tudo que ele tinha cometido, mas ele pede ao Senhor ali para que Deus dê a ele um coração puro. Então, quando Davi é confrontado pelo profeta Natan, ele não vai se justificar, ele não vai se vitimizar, mas ele se dobra. Ele se dobra diante de Deus. E essa foi a oração dele, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que o que ele tinha feito era mal aos olhos do Senhor. E é isso, gente, é isso que Deus ele espera de um coração verdadeiro. É você reconhecer. É um reconhecimento. Reconhece o erro e dessa forma Deus ele pode restaurar a tua vida. Ele pode restaurar tudo aquilo que o pecado tentou tirar de você. Mas para que isso aconteça, tem que haver esse reconhecimento e esse arrependimento. Então, Davi entende que Deus não quer palavras bonitas, um discurso, apesar dele ser um rei, né? Ele poderia chegar diante do Senhor como rei e dar aquele discurso: Senhor, eu sou um rei, por que que o Senhor permite? E não, não. Ele chega diante do Senhor com o coração contrito e humilhado. Tanto que ele fala isso no último verso aqui, né? Que Deus ele não quer holocaustos, sacrifícios, porque tudo isso ele poderia dar. Mas o que agrada o coração de Deus é um coração contrito e humilhado na presença dele. Então a oração de arrependimento é o primeiro passo para uma restauração. É onde o pecado perde a força e a graça de Deus ganha espaço. Entendem isso? Então, o arrependimento não é vergonha, mas é o caminho de volta para a presença do Senhor. E Davi, ele amava a presença do Senhor. Por isso que quando ele fez o que fez, foi descoberto, né? E aí o profeta foi confrontá-lo, ele não tentou se justificar, não, porque ele amava o Senhor. Ele amava. Hoje muitas pessoas falam assim: mas porque ele foi descoberto, né? Por isso que ele teve que reconhecer o erro dele. Tem gente que ainda descoberto, ainda assim não reconhece a sua culpa e permanece vivendo do mesmo modo. Por isso, a misericórdia do Senhor não alcança essas pessoas. Então, se você sente que falhou, preste atenção nessa atitude de Davi. Não adianta fugir de Deus, mas fuja para Deus. Eu gosto muito de falar isso. Não fuja de Deus, mas fuja para Deus. Sabe, muitas vezes a gente tem esse problema, né? Eu pequei, vou me esconder. Como Adão e Eva, vocês lembram Adão e Eva? Pecaram? Pecaram, fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor e se esconderam de Deus. Não adianta, gente. Vai como Davi, vai logo para os pés do Senhor, se arrepende e volta. Porque um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza.
E aí tem uma outra oração que para mim, gente, é minha oração favorita da Bíblia. Eu não sei se vocês já leram, mas lá em João capítulo 17, gente. Deixa eu ajeitar aqui. João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Foi a última oração quando ele estava ainda com a gente, né? E ele fez essa oração ao Pai. Gente, que oração linda é essa de Jesus. Não, como eu disse, não está recheado de palavras difíceis. Pelo contrário. Olha só, Jesus começa orando por ele. Diz assim: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe destes autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único verdadeiro, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, contemplando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A partir do versículo 6, ele começa agora a orar pelos discípulos dele. E a partir do versículo 29, que é a minha parte favorita também dessa oração, diz assim: Minha oração não é apenas por eles, ou seja, pelos discípulos. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviastes. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Aleluia! Olha que oração poderosa que Jesus fez. E essa oração aqui foi uma oração de intercessão. Jesus está intercedendo ao Pai por nós. Por nós, como eu disse no versículo 29, minha oração não é apenas pelos discípulos, mas por aqueles que irão crer na mensagem por meio deles. Então, Jesus, ele intercede ao Pai por nós. Então, antes da cruz, Jesus ora, não apenas por si mesmo, mas também por nós. Ele pede ao Pai que nos guarde, nos santifique e nos una em amor. Essa foi a oração de Jesus. Então, essa oração sacerdotal é uma oração, como eu disse, de intercessão perfeita do Filho. Olha, isso é uma oração que foi realmente assim, feita de um coração que tinha um entendimento do que os filhos ou nós iríamos passar. Então, tudo que Jesus pede ao Pai ali, ele pede com entendimento. Porque uma oração intercessória é uma oração com entendimento. Ninguém que se coloca na brecha por alguém se coloca nesse lugar sem entender o que a pessoa está passando. Então, Jesus, quando ele se coloca nesse lugar de clamar a Deus, de interceder ao Pai por nós, ele sabia exatamente o que nós iríamos viver na terra e por isso ele se coloca nesse lugar. Do mesmo modo, nós também, quando o Senhor coloca uma pessoa no nosso coração, não sei se você já passou por isso, mas quantas vezes a gente está dormindo e na madrugada o Senhor nos acorda e coloca uma pessoa na nossa mente. E você não sabe, meu Deus, o que está acontecendo? E você começa a orar, e na oração você percebe que Deus quer livrar aquela pessoa de algo. E aí depois você não entende nada. Mas nos céus está registrado que houve um livramento, porque alguém se colocou na brecha por aquela pessoa em oração. Então, interceder é amar a ponto de se colocar
no lugar do outro. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós. É exatamente isso que você faz, que eu faço, quando a gente se coloca nesse lugar de interceder pelas pessoas, pelas almas perdidas, pela humanidade, pelas nações, sabe, por Israel. Sempre que Deus coloca algo no nosso coração e a gente intercede, a gente está dizendo assim: eu amo isso, por isso eu estou aqui intercedendo. E sabe uma coisa, eu lembro que quando eu estava nesse processo de conversão, tinha uma pessoa que eu tinha muito problema, muito problema. E eu não conseguia estar perto dessa pessoa, mas eu queria, porque eu entendia que isso agradava o coração de Deus. Então eu comecei a orar por essa pessoa, comecei a orar e o Senhor falou assim: filha, olha o tanto que você ama essa pessoa. Eu falei: por quê, pai? Como é que eu não sinto isso? Ele falou assim: porque quando você se coloca nesse lugar de clamar pela vida dessa pessoa a mim, isso sinaliza o quanto você a quer bem, o quanto você a ama. E por isso você está aqui nesse lugar clamando. Porque você podia orar por qualquer outra coisa. Mas quando você decide, sabe, pagar um preço em oração por alguém, é porque você está dizendo claramente para o Senhor: eu amo e eu me importo com essa pessoa. Então Jesus, ele fez isso aqui. Então é orar mesmo quando o problema não é seu, a intercessão é isso. Sabe quantas vezes nós nos colocamos ali na brecha, orando por algo? O Brasil aí se colocou de joelhos, orando pela política. Por quê? Porque você entende que, apesar do problema não ser seu, mas é algo que realmente você sabe que não agrada o coração do teu pai. Então você, no seu coração, você sente como se fosse seu. A gente, como igreja, a gente jejua todas as quartas-feiras pelas crianças. E a gente se coloca nesse lugar, sabe? Clamando pelas crianças, clamando o favor, clamando a misericórdia, clamando os livramentos de Deus sobre essa geração. Isso, gente, se colocar, sabe? Nesse lugar é dizer: eu amo, porque você sabe que Deus também ama. Então, orar pelos outros é agir como Jesus, aqui nessa oração que ele fez, né? Então, ore. Ore aí por quem te feriu, por quem se afastou, por quem ainda não conhece a verdade. É o nosso dever orar o tempo todo. Como cristão, nós também precisamos fazer esse tipo de oração intercessória. Não orar só pelas nossas causas, mas orar também pelas causas que Deus tem colocado no nosso coração e nas nossas mãos. Porque quando Ele nos dá entendimento, presta atenção nisso, quando Ele nos dá entendimento sobre determinado assunto, é porque Ele quer que você comece a clamar por aquilo. Então, Jesus, ele só conseguiu clamar pela humanidade, por mim e por você, porque ele entendia o perigo que é nós estarmos aqui. Por isso ele, sabe, intercedeu ao Pai por nós. Então, toda vez que você intercede, você se torna um canal de amor de Deus na terra. Em Hebreus 7:25 diz assim: ele vive para interceder por nós. Olha que forte isso. E aí a terceira oração, a primeira foi a oração de arrependimento, né? Reconhecimento. A segunda oração intercessória. E agora tem uma terceira oração, que é de Jonas. Vamos ler Jonas comigo. É muito forte também essa oração, que diz assim, Jonas capítulo 2, versículo 1, versículo 2 e o 7, diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz. Então, presta atenção, Jonas, ele estava preso numa baleia, nós conhecemos a história, no fundo do mar. O ponto mais baixo realmente que alguém poderia chegar, ali estava Jonas. E ele fez essa oração a Deus, clamando por socorro. Ele sabia que só Deus naquele momento poderia livrá-lo daquela situação que ele estava vivendo. Então, ele mesmo tinha causado a situação, nós sabemos, por desobediência, ele saiu ali da rota, saiu do plano do Senhor e, por conta disso, a consequência foi um peixe o engoliu. Mas isso, gente, muitas pessoas podem olhar isso e falar assim: meu Deus, Deus é mau. Uns olham dessa forma, outros, uma outra perspectiva, pode dizer: que livramento o Senhor deu para Jonas. Porque ele poderia morrer afogado naquele mar, ou Deus o livraria. E Deus o livrou, colocando ele preso ali dentro de um peixe, né? Então foi o livramento do Senhor. Então, independente se Jonas saiu do plano,
como eu disse na primeira oração ali, se há um reconhecimento e um arrependimento, Deus, ele ouve a nossa oração. E Jonas, ele se arrependeu tanto que ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor e Deus o ouviu. E a oração de Jonas, ela realmente revela que nós também podemos cair, podemos nos desviar, podemos fazer aquilo que não agrada ao Senhor, né? Assim como Davi. Mas se nós nos achegarmos ao Senhor pedindo a sua misericórdia, Ele vai nos alcançar, gente. Ele vai ouvir a nossa oração. E também não apenas isso, mas quando, Pedro, Pedro andando sobre as águas. Jesus chama ele, vem, Pedro, e Pedro vai. Quando Pedro tira os olhos do Senhor e começa a mirar ali nas dificuldades que estava passando ao redor dele, ele afunda. Mas nem por isso ele deixou de clamar: Senhor, socorre-me. E o Senhor o socorreu. Então, isso para a gente é um aprendizado. Nós também podemos, diante de Deus, chegar e falar: Senhor, me socorre, me ajuda, me livra. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe e Deus está disposto a te socorrer. Deus está disposto a te ajudar. Basta você realmente com o coração aí, ó, humilde, reconhecer diante dele: Senhor, eu preciso de ti. Se o Senhor não intervir nessa situação, eu não posso sozinho. Deus, ele vai te responder. Então, a oração mostra que nenhum lugar é longe demais para que Deus ouça um coração humilde. Entendem isso? Não existe lugar, não existe. Jonas estava num, quem imaginaria? Um lugar tão, né, escondido, profundo, mas a oração dele chegou até Deus, Deus o livrou. Mesmo quando o erro foi seu, Deus ainda responde se o clamor for verdadeiro. É o que eu já falei isso para vocês, né? Então, talvez você se sinta aí afundado. Talvez você esteja vivendo aquilo que você sabe que não agrada ao Senhor, que é contra a palavra dele, nas emoções, nas lutas, no medo. Eu não sei onde que você está afundado hoje, mas Deus ainda ouve a oração daquele que está disposto. Deus ainda ouve. Então, aqui em Jonas, capítulo 2, versículo 7, diz assim: quando a minha vida já se apagava, lembrei-me do Senhor e a minha oração chegou a ti. Então, são três orações que eu trouxe para vocês. A de Davi, que errou, mas se arrependeu, reconheceu e voltou. A de Jesus, né? O amor dele aí que é revelado através dessa intercessão ao Pai. E a de Jonas, quando estava no desespero, no fundo do poço, se eu posso assim dizer. Ele orou e Deus respondeu que ele não rejeita quem se arrepende. Ele se move quando alguém intercede. E ele estende a mão quando alguém clama. Olha que lindo. Isso é o nosso Deus. Então, a oração certa, ela não tem fórmulas, como eu já disse, mas ela parte de um coração contrito, humilhado e humilde na presença dele. Em Salmo 50, versículo 15, diz assim: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Aleluia. Então, esse é o episódio de hoje. Que Deus, eu espero que Deus tenha falado ao teu coração e que, através dessas orações tão simples, mas que partiam de uma situação, seja de Davi, seja de Jesus, seja, né, de Jonas, elas de alguma forma levaram essas pessoas a buscar o Senhor. E é isso, às vezes Deus permite situações para nós, porque Ele quer nos atrair. E às vezes são situações, infelizmente, difíceis, mas é a forma dele, né? A pedagogia dele de nos alcançar, de nos resgatar novamente e nos alinhar com o seu plano eterno. Amém? Que Deus possa abençoar você. Lembre de compartilhar esse episódio e também de comentar aqui. Nós estamos tanto no Spotify quanto no YouTube. Então, vai lá, deixa teu comentário para que essa plataforma entenda que esse conteúdo é relevante, edificante, para que eu também, né, possa entregar para outras pessoas. Vamos finalizar orando. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Te agradeço, Jesus, porque o Senhor nos ensina até isso, a orar. Nós não sabemos orar como realmente convém. Muitas vezes a nossa oração está tão direcionada em nós, Pai, que nós nos esquecemos que
há um próximo precisando também da nossa intercessão. E nós queremos te pedir nesse momento que cada vida que está ouvindo essa mensagem, que ela possa se colocar nesse lugar. Assim como Davi, se precisa se arrepender, que ela venha se arrepender. Assim como Jesus, que ela possa interceder. E assim como Jonas, que ela possa acreditar que tu és um Deus é, com socorro bem presente na hora da angústia. É o que eu oro, Pai, já te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês e nos vemos no próximo episódio.